Em 1940, o Terceiro Reich era invencível. A Europa continental estava sob os pés de Hitler. As tropas britânicas, humilhadas, tinham fugido da França, deixando para trás todo o seu equipamento em Dunkerque. O Reino Unido estava sozinho, isolado e em seus últimos suspiros. O ditador alemão estava prestes a finalizar sua obra-prima, a invasão da Grã-Bretanha. Bastava uma coisa para vencer a guerra e forçar Churchill a se render: a supremacia aérea. Mas então Hitler parou. Ele cometeu um erro de cálculo tão grande, uma decisão tão irracional e motivada pelo ego, que salvou a Força Aérea Real, a FAR, e deu à Inglaterra o tempo de que ela precisava, mudando o curso de toda a Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1940, a França caiu em apenas 6 semanas. Hitler e o mundo acreditavam que a Inglaterra faria o mesmo. Afinal, tinha um plano detalhado, a Operação Leão Marinho, a invasão terrestre da ilha. No entanto, Hitler não era um almirante. Ele odiava arriscar a marinha. Com a França derrotada, Hitler acreditava, e com razão, que a Inglaterra também cairia. Afinal, alguma nação ousaria enfrentar sozinha a Alemanha nazista? A operação terrestre já havia sido planejada. A Operação Leão Marinho, a invasão direta da ilha britânica. Mas havia um problema. Hitler não confiava em sua marinha. A Kriegsmarine ainda estava se recuperando de perdas na Noruega, e ele sabia que jamais poderia atravessar o Canal da Mancha enquanto a poderosa marinha britânica estivesse à solta. Havia apenas um jeito de abrir caminho para a invasão: derrotar a RAF. A Força Aérea Alemã, comandada por Hermann Göring, recebeu a missão: destruir os aeroportos, as fábricas, as torres de radar, o combustível, tudo. Sem aviões britânicos no céu, a invasão seria garantida. Era uma guerra de infraestrutura, uma corrida contra o tempo. E no início os alemães estavam vencendo. Em agosto de 1940, começou a Endler-Rangriff, o ataque da águia. Era um martelo caindo sobre o Grupo 11 da RAF, responsável pela defesa do sul da Inglaterra e de Londres. A Luftwaffe dominava tudo: milhares de aviões, pilotos experientes, tática apurada, poder industrial brutal. Enquanto isso, a RAF lutava com pilotos com pouquíssimas horas de treinamento, alguns mal saídos da escola, pistas crateradas e oficinas destruídas. Falta de descanso, combustível, peças e aeronaves. Em vários dias, o controle aéreo inglês registrava mais de 1.000 aeronaves alemãs cruzando o canal. Contra eles haviam apenas um punhado de Hurricanes e Spitfires. Mesmo assim, os britânicos lutavam até o limite físico e psicológico. No fim de agosto e início de setembro, a Grã-Bretanha estava aberta. A Luftwaffe havia derrubado bases vitais como Biggin Hill e Kenley. A RAF estava literalmente lutando por sua sobrevivência. O Marechal Hugh-Dowling alertou: estamos perdendo pilotos mais rápido do que podemos substituí-los. Se os alemães continuassem bombardeando as pistas e hangares, a RAF cairia em menos de 2 semanas. E quando isso acontecesse, a invasão viria logo depois. Hitler estava a um passo de vencer a guerra. Apenas uma decisão faltava para fechar o cerco. E foi aqui, nesse momento crítico, que o destino da guerra mudou. Na noite de 24 de agosto de 1940, 8 bombardeios alemães Henkel 111 partiram para atacar alvos industriais em Kent. Mas cometeram um erro fatal. Talvez por falha de navegação, talvez por erro do piloto, talvez por interferência dos instrumentos. A verdade é que ninguém sabe ao certo. O fato é, as bombas caíram em Londres. Não era um ataque planejado, não era estratégia, era um acidente. Politicamente, porém, a repercussão foi gigantesca. A Luftwaffe havia atingido a capital britânica, algo que Hitler jamais havia autorizado. E Churchill viu uma oportunidade. Ele precisava mostrar a força ao povo. Enfureceu Hitler. Desestabilizar o ego do ditador. Então, naquela mesma noite, Churchill ordenou um ataque retaliatório. A RAF bombardeou Berlim. Pouco dano físico, impacto psicológico devastador. Hitler havia prometido que nenhuma bomba inimiga cairia sobre Berlim. E agora? A promessa havia sido quebrada. Naquela noite, Hitler explodiu em fúria.
Sua reação emocional determinaria o futuro da guerra. A britânica em Berlim foi pequena, em poder destrutivo, mas gigantesca em impacto psicológico. Hitler havia prometido invulnerabilidade. Göring havia garantido que isso jamais aconteceria. E naquela madrugada, quando as bombas do RAF explodiram na capital alemã, os dois foram humilhados diante do próprio povo. Hitler não tolerava afronta. Sua liderança era baseada na imagem de poder absoluto. E ver Berlim atingida fez sua fúria explodir. Na manhã seguinte, após horas de discussões dentro do bunker, ele tomou uma decisão que mudaria o curso da guerra. Ele ignorou o comando militar, ignorou Göring e ignorou até mesmo o bom senso estratégico. A nova ordem era clara. A partir de agora, os alvos serão as cidades britânicas: Londres, Liverpool, Birmingham, Coventry, Bristol, todas outras seriam atingidas. O foco nos aeródromos estava suspenso. A noite de 7 de setembro de 1940 marcou o início da Blitz, a maior onda de bombardeio contínuo já vista na história até então. Mais de 300 bombardeios alemães chegaram à capital britânica, escoltados por quase 600 caças. Eles voaram pelo Tâmisa como um rio de fogo. Os bairros industriais foram devastados. Foram horas de destruição ininterrupta. A partir dali, Londres seria bombardeada por 57 noites consecutivas. Crianças dormiam em estações de metrô, famílias inteiras viviam sob sirenes. A cidade tremia, e mesmo assim, por mais brutal que fosse, essa mudança de estratégia salvou a RAF. Enquanto a Luftwaffe gastava seus recursos atacando civis, a RAF respirava pela primeira vez em semanas. Os aeródromos foram consertados, as oficinas voltaram a funcionar. Os comboios de combustível chegaram sem serem bombardeados e, acima de tudo, os pilotos finalmente descansaram. Para muitos foram as primeiras 6 ou 8 horas de sono real em quase um mês. Esse intervalo permitiu que novos Spitfires e Hurricanes saíssem das fábricas e chegassem às pistas em números suficientes para equilibrar o jogo. E havia algo ainda mais importante que estava mudando: a moral. Os britânicos, antes desesperados, agora viam que a Luftwaffe estava desviando o foco. E os pilotos, ao verem Londres atacada, lutaram com ainda mais determinação. Havia agora algo visceral em jogo. Não era mais apenas a RAF. Era o lar deles, a cidade deles, a família deles. Havia uma ilusão na mente dos comandantes alemães. Eles acreditavam que os ataques às cidades estavam quebrando a moral britânica, mas estavam completamente enganados. Relatórios internos da Luftwaffe, semanas depois, mostram que Hitler estava convencido de que Londres estava à beira da rendição, mas isso era um erro catastrófico. Na verdade, cada bomba que caía em Londres tornava o povo britânico mais determinado, e não menos. Enquanto Hitler acreditava em uma vitória psicológica, a RAF se recuperava militarmente. Com mais aeronaves e pilotos descansados, a RAF começou a derrubar mais aviões alemães do que perdia. Os controladores de radar, treinados e controlando a inovadora rede Chain-Home, direcionavam esquadrões britânicos com precisão cada vez maior. Um relatório interno britânico registrou que, pela primeira vez em semanas, as perdas alemãs ultrapassavam as britânicas. Göring ficou furioso. Ele pressionava seus comandantes, acusava pilotos experientes de covardia, exigia resultados impossíveis. Mas naquele ponto, a Luftwaffe havia perdido centenas de aviões experientes, combustível precioso e o elemento surpresa. E, acima de tudo, perdendo foco estratégico. O momento decisivo da Batalha da Inglaterra chegou em 15 de setembro. Esse dia ficaria conhecido como Dia da Batalha da Inglaterra, ou Dia D. A Luftwaffe lançou tudo o que tinha, mais de 1.000 aeronaves em um ataque massivo. Eles queriam esmagar de vez a resistência britânica e abrir caminho para a Operação Leão Marinho. Mas encontraram o pior cenário possível. A RAF estava viva e forte. Esquadrões inteiros de Hurricanes e Spitfires subiam para enfrentar os alemães. As formações nazistas se chocavam contra a defesa afiada, coordenada e determinada. E ao final daquele dia, a Luftwaffe havia perdido entre 56 e 60 aeronaves.
e a RAF perdeu apenas 28. Era o fim da ofensiva alemã. Göring percebeu que não poderia vencer. Hitler ficou em silêncio. E finalmente a decisão foi tomada. A invasão da Inglaterra estava cancelada. Depois do fracasso do ataque de 15 de setembro, Hitler e seus generais se reuniam para avaliar a situação. A Luftwaffe estava desgastada. O moral dos pilotos estava em baixo. Os bombardeios estavam sofrendo perdas pesadas e, o pior, a RAF não havia sido destruída. A Operação Leão Marinho, planejada para ser a coroação do domínio alemão sobre a Europa, foi suspensa. Primeiro temporariamente, depois até a Segunda Ordem, e, por fim, esquecida. A grande chance de invadir a Inglaterra, que estava tão perto, desapareceu como fumaça no céu. Hitler, frustrado, tomou uma decisão tão ousada quanto arriscada. Virou seus olhos completamente para o leste. A invasão da União Soviética tornou-se prioridade. E assim o ditador que deveria ter terminado a guerra contra a Inglaterra desviou seus recursos, seus generais e seu esforço militar para outra frente, abrindo um dos maiores conflitos da história. A decisão de Hitler em mudar o foco da RAF para as cidades não foi apenas um erro tático. Foi um erro estratégico, político, militar e principalmente emocional. E como todo erro emocional, teve consequências gigantescas. A Grã-Bretanha manteve sua independência e seu território intacto. Isso significou continuidade da resistência ao nazismo. Bases aéreas para bombardeios aliados, um lugar seguro para milhares de refugiados, um centro de coordenação para toda a guerra do Ocidente. Sem a Inglaterra, os Estados Unidos jamais teriam um aliado geográfico tão próximo da Europa. Os pilotos experientes da Luftwaffe, que eram o coração do seu poder aéreo, foram perdidos em números irrecuperáveis. A Luftwaffe entrou em 1941 muito mais fraca do que poderia ter sido. Quando a Alemanha precisou de supremacia aérea da invasão da União Soviética, ela simplesmente não tinha. Para que o dia D acontecesse, era necessário um país capaz de servir a base aérea e naval, uma costa próxima da França ocupada, uma população mobilizada e resistente, uma força militar crescente treinando por anos. Tudo isso só existiu porque a Inglaterra não caiu em 1940. Sem a Inglaterra não haveria Normandia. Sem Normandia não haveria libertação da França. Sem libertação da França, a Europa Ocidental seria totalmente diferente. Quando Hitler virou seu foco para a União Soviética, ele abriu a pior porta possível, a de uma guerra em duas frentes. Era tudo o que ele havia prometido evitar. E, ironicamente, essa decisão nasceu de um erro emocional, da retaliação desnecessária à RAF e o abandono do ataque às bases aéreas britânicas. Uma vitória da resistência, não da superioridade, e Churchill reconheceu isso, quando disse: "Nunca na história da guerra tantos deveram tanto a tão poucos." Ele se referia aos pilotos, aos poucos, que realmente combateram nos céus. Mas a verdade é que havia mais uma peça nesse quebra-cabeça. A decisão de Hitler, aquela motivada pelo orgulho, pela fúria, pela necessidade de provar algo, foi o catalisador para o fracasso da campanha alemã. Se Hitler tivesse ouvido seus generais, se tivesse mantido o foco dos aeródromos, se tivesse ignorado o bombardeio acidental, a história talvez fosse completamente diferente. A história costuma mostrar que as guerras não são vencidas apenas por números, tecnologia ou estratégia. Muitas vezes são vencidas pelas falhas humanas, e nesse caso a falha foi monumental. O erro de Hitler salvou Londres, salvou a RAF, salvou a Inglaterra, e com isso salvou a própria possibilidade de derrota do nazismo. A Europa que conhecemos hoje nasceu dessa cadeia de eventos, de uma decisão tomada em fúria, de um ataque acidental, de um ego ferido. A história é cheia de batalhas, mas raramente uma guerra inteira muda por causa de uma única decisão emocional. E aqui nós testemunhamos exatamente isso. Mas e agora? Eu quero ouvir sua opinião. Você acha que a maior falha de Hitler foi a vingança contra Londres? Ou acredita que mesmo sem esse erro a Inglaterra teria resistido? Deixe sua teoria aqui nos comentários, eu leio todos. Curta o vídeo para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal para receber nossas próximas análises históricas. Compartilhe com alguém que ama história. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo.